O modelo de Dalton também pode ser aplicado para outras duas leis aí que estão relacionadas com o volume das substâncias no estado gasoso envolvido em reações químicas, né? Então, a primeira lei é de Joseph Louis Gay-Lussac. Tem um nome estranho assim, mas é o nome dele. E a segunda lei é de Amadeu Avogadro, tá? Na primeira lei, aqui, o que que se dizia? O que que o Gay-Lussac dizia? Que quando eu tinha 6 volumes de hidrogênio, então cada esfera aqui corresponde a um volume diferente, certo? Reagindo com 2 volumes de nitrogênio, havia formação de 4 volumes de amônia, como a amônia fosse cada um desses átomos aqui individualmente. Porém, por que que isso acontecia? Na época do Gay-Lussac, eles não tinham ainda descoberto o conceito de molécula, de agrupamentos de átomos para formar substâncias. Somente em 1811 aqui, com Amadeu Avogadro, é que o conceito de molécula foi desenvolvido e que na verdade não são 6 volumes de hidrogênio, mas são 3, porque cada átomo aqui de hidrogênio está ligado para formar uma molécula do composto gás hidrogênio. Então, na verdade, eu tenho 3 volumes de gás hidrogênio reagindo com um volume do gás nitrogênio, ou seja, para Gay-Lussac, cada molécula de nitrogênio é representada por uma esfera simples, por um átomo simples. Só que a molécula é a combinação de átomos iguais ou diferentes. Então, na verdade, a molécula do gás nitrogênio é formada por 2 átomos de nitrogênio. Então, a molécula toda corresponde a um volume só, porque eu tenho uma molécula só. E aí havia a formação de 2 volumes de amônia, correto? Até para poder obedecer ali a lei de Lavoisier, porque se eu tenho 6 átomos de hidrogênio, eu tenho que continuar tendo 6 átomos de hidrogênio. Se eu tenho 2 átomos de nitrogênio, no produto da reação tem que ter 2 átomos de nitrogênio, correto? O modelo de Dalton, ele perdurou aí por um bom tempo. Então, ele foi proposto em 1808 e perdurou até 1897. Por que há mudanças de modelos atômicos? Por causa a gente tem que também estudar um pouco de história, ver qual era o ambiente, como a sociedade estava desenvolvida naquela época, quais eram as condições de tecnologia que se tinha, do conhecimento que se tinha até então. Então, até o Dalton propor o seu modelo em 1808 até 1896, 1897, as condições que se tinham na época eram aquelas propostas por Dalton, eles não conseguiam avançar mais. Porém, ali por 1850, houve o desenvolvimento de um aparelho chamado ampola de Crookes, que nada mais é que esse vidro, não é formatinho de pera, esse vidro, né, é conectado a uma base para ele ficar de pé, e essa ampola de Crookes tem 2 terminais, né? Esses terminais podem ser conectados a uma fonte de energia elétrica, por exemplo, uma bateria. Então, o que foi feito? Sabia-se que gases não conduzem corrente elétrica. Se conduzissem corrente elétrica, nós estaríamos levando choque agora nesse momento. Gases a baixa pressão. Então, o que foi feito aqui dentro? Dentro desse tubo da ampola de Crookes foi feito vácuo. O que é fazer vácuo? É usar uma bomba e retirar a maior quantidade de ar possível, certo? Por que foi feito isso? Porque eles sabiam que se ligasse essa ampola a um terminal, aos 2 terminais de uma fonte de eletricidade, de uma bateria, por exemplo, e ligasse, não haveria a condução de corrente elétrica aqui dentro do tubo, porque eu teria gases a pressão ambiente, a gente sabe que eles não conduzem corrente elétrica. Então, os alunos do Thomson, né, resolveram fazer esse experimento
fazendo vácuo para ver se havia alguma mudança na situação. E aí, quando eles retiraram o ar daqui de dentro e ligaram a bateria, o que eles perceberam? Eles perceberam uma luminosidade saindo de um polo e indo em direção ao outro. Vocês veem aqui, ó, que essa luminosidade representada por esse feixe vermelho aqui, ela vai de encontro ao polo positivo, né, se afastando do polo negativo. Naquela época já se conheciam modelos elétricos, né? Sabiam, por exemplo, alguns fenômenos elétricos. Sabia-se, por exemplo, que se atritasse alguns materiais, por exemplo, atritar, friccionar, raspar um no outro, né? Que dava choque, que alguns materiais, quando fizesse esse atrito, eles próximos de outros, eles atraíam, puxavam outro material para próximo de si, mas eles não sabiam como explicar isso, né? E aí, eles já sabiam porque já tinham as baterias, né? As baterias já eram conhecidas. Na verdade, era o começo aí do desenvolvimento da eletricidade. E aí, quando se foi feito vácuo aqui dentro, não foi tirado todo o ar, um pouco do ar foi deixado. E aí se atribuiu esse feixe de luz saindo aqui de um polo em direção ao outro lado da ampola de Crookes, ao material que estava aqui dentro, a pouca quantidade de gás que estava dentro do recipiente. E qual foi a conclusão que o Thomson pôde tirar? Como o feixe de luz ia para o lado do polo positivo da bateria, né? Eles já sabiam que cargas opostas se repelem, então eles afirmou que a matéria era formada por algo muito pequeno que possuía carga negativa. Por que carga negativa? Porque o feixe de luz estava sendo atraído pelo polo positivo. Então, em 1904, Thomson propôs um novo modelo, que é o modelo atômico de Thomson, porque o modelo atômico de Dalton ele não explicava fenômenos elétricos de repulsão ou de atração. Então, o que o modelo de Thomson para a constituição da matéria afirmava? Ele admitiu que o átomo era uma esfera maciça, assim como o Dalton havia proposto, só que de carga positiva. Então, a esfera toda que está representada aqui pela coloração laranja tem carga positiva. E nela estavam presos essa estrutura, essa partícula que foi descoberta no experimento usando a ampola de Crookes, chamados de elétrons. Eles foram chamados de elétrons porque vinham de um feixe de eletricidade, então foram chamados de elétrons. Aqui está escrito elétrons porque está no português de Portugal, tá? E os elétrons, por possuírem carga negativa, ficavam presos na esfera por serem atraídos, porque já que a esfera teria carga positiva. Esse modelo atômico também é chamado de modelo do pudim de passas, né? Não me pergunte por quê. É porque eles falam assim que o átomo teria uma consistência. Vamos supor, se eu pegar, na verdade, um pudim, um manjar, aquela massa, ou vou pegar o panetone, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, o panetone tem a massa e tem as frutas cristalizadas presos na massa do panetone. Aquelas frutas seriam os elétrons, atraídos pela massa que teria carga positiva. Eu espero ter tirado algumas dúvidas, né? Esclarecido os conceitos aqui, os primeiros conceitos de atomística, e aí a gente tira a dúvida durante a aula, tá? Por hoje é só. Tchau.